Boa noite a todos. Eu sou a Débora Coiro, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Casa do Evangelho e estou aqui hoje com vocês, dia 11 de outubro de 2020, dando continuidade ao trabalho de difusão doutrinária. Lembrando sempre que a difusão doutrinária é um trabalho que se faz de palestra, de conversas, eu prefiro chamar de conversas do que palestras, sobre a doutrina espírita, a doutrina codificada por Allan Kardec. Como nós estamos na pandemia ainda com isolamento social, ainda estamos fazendo de forma online. Aos poucos estamos começando a trabalhar presencialmente lá na Casa do Evangelho. A Sociedade Espírita Casa do Evangelho fica dentro da Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a mim coube hoje conversar com vocês sobre o item 13 do capítulo 7, que seria a missão do homem inteligente na Terra, dentro do capítulo Bem-aventurados pobres de espírito. E dentro disso tem a instrução dos espíritos, justamente sobre essa missão do homem inteligente na Terra. Então, antes de qualquer coisa, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente pelo nariz, soltando pela boca, sentindo-se presentes neste momento, onde quer que estejam. Sintam-se conectados aos mentores, anjos da guarda, guia, o nome que quiserem dar. Aos dirigentes espirituais da Casa do Evangelho, agradecendo a oportunidade de trabalho, a oportunidade de estarmos reunidos para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho, trazendo uma forma de ver, entre tantas outras que temos, que cada um de vocês tem. Agradeço a paciência, a tolerância de vocês, a boa vontade de vocês e o carinho de me ouvir, pedindo que logo possamos todos estar juntos novamente, tendo esses encontros na nossa amada Casa do Evangelho. Então, assim, faço essa pequena prece, vamos começar a conversar. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo é esse nosso livro base, é uma das obras básicas, e que essa parte que eu vou conversar hoje com vocês está inserida no capítulo 7 desse aqui. Eu gosto de mostrar, eu tenho uma memória visual, então várias pessoas assim também, saberem de onde nós estamos tirando isso, não está tirando da cabeça da Débora. E ele começa nos falando sobre não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos, sejais sumidades em inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Me permitir ler até esse pedaço, né? Porque a gente já começa pensando sobre missão. Ele fala sobre inteligência, ele fala, eu digo ele porque é Ferdinando, um espírito protetor que mandou essa mensagem que consta no Evangelho, dizendo que a inteligência que se tem seria uma missão. Ouvimos toda hora, é missão, é missionário, porque nós temos a missão de fazer isso, nós temos a missão de fazer aquilo, porque todos viemos com uma missão. Mas nós paramos e pensamos o que é missão? Sem ter aquela conotação pesada, isso é uma missão, isso é uma coisa que eu tenho que me desincumbir. E aí eu achei um conceito interessante que diz assim, que é um encargo. E aí às vezes nós pensamos tanto nessa questão do encargo como algo pesado, como eu trouxe. Uma incumbência, um propósito. E essa parte que fala como um propósito foi a que mais me atraiu. Porque aí traz o sentido de missão como eu tendo escolhido.
E quem está junto comigo no ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é um grupo que nós trabalhamos aos sábados à tarde, sabe que eu sempre bato na mesma tecla. Tudo são escolhas. Nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos a família que nascemos, o grupo que pertencemos, o trabalho que temos. Nós escolhemos o centro espírita que vamos. Nós escolhemos tudo. Ninguém nos obrigou a nada. Então eu gosto de ver essa questão de missão como um propósito. Eu me propus a fazer. É o meu propósito. É a minha finalidade de vida. Não com aquele tom pesado de encargo, de incumbência. Foi me dado uma missão e se eu não cumprir essa missão eu vou ser punido. Deus não pune. Deus é um ser soberano, um ser amoroso, um ser com compaixão. Como ele poderia estar me punindo? Um dia eu brinquei, não me lembro se foi numa palestra, se foi no ESG mesmo. Deus não é aquele homem sentado lá na nuvem que está sem ter o que fazer o dia inteiro. E aí ele olha, aponta o dedo lá e diz: ah, Débora está ali, vamos dar uma punidinha na Débora. Vamos achar alguma coisinha para a gente punir a Débora. Ela tem tantas encarnações, vamos dar uma olhadinha no livro das encarnações dela aqui. Deixa eu pular de nuvem, porque essa nuvem aqui já está muito chata. Agora eu vou punir a Débora que está lá embaixo. Não é assim que funciona. Nós não temos punições, nós temos retornos. A lei de ação e reação. A única lei imutável no universo. Todas as leis dos homens, as leis que nós vivemos, mudam conforme a época em que vivemos. Se nós pensarmos no olho por olho, dente por dente, cortavam mão, cortavam pé, tinha mutilação, hoje não se tem mais isso. Então mudou. Até um tempo atrás, divórcio era um pecado, era uma heresia. Hoje é permitido. Então todas as leis humanas se modificam conforme a sociedade vai, e ainda bem, né? Se modificam conforme a sociedade vai andando. E isso é fruto do uso da inteligência dos homens daquele momento. Por isso que eu também trago isso junto. E que também é um ato mais inteligente nós cumprirmos o que nós nos propusemos fazer quando reencarnamos. Aí alguém vai dizer: mas e como fica, Débora, a questão do esquecimento? Sim, nós nascemos e esquecemos as nossas vidas passadas. Nós esquecemos o que fizemos de bom e o que fizemos de mal, para que não sejamos influenciados no sentido das nossas escolhas serem tomadas por nós nesse momento, para que essas escolhas influenciem a nossa evolução, mas que não sejamos influenciados por ter o conhecimento desse passado. Como a gente sempre dá aqueles exemplos drásticos. Se eu imaginasse, se eu soubesse que minha mãe me matou, que eu matei a minha mãe, como seria a minha convivência hoje? Numa outra encarnação teria ocorrido isso. Como seria a minha convivência com ela hoje? Nesse sentido que nós falamos do abençoado esquecimento. Esquecemos fatos. Isto é um fato. Redundante, né? Mas esquecemos os fatos. Não esquecemos o que aprendemos. Não esquecemos o que sentimos. Só levamos de uma vida para outra isso, o que sentimos, o que vivemos e o que aprendemos. Nossa inteligência vai conosco. Tendemos à evolução, a chegarmos a anjo um dia? Sim, um dia chegaremos. Podemos estacionar dentro da nossa evolução, dentro do nosso uso das nossas inteligências? Podemos.
perder o que temos, o que já aprendemos? Não, isso não há perda. Porque aí seria de novo aquele Deus, aquele velho sentado lá em cima, barbudo, sem ter o que fazer, escolhendo de quem ele ia tirar as qualidades. Agora eu vou tirar a qualidade da Débora, agora eu vou tirar essa outra, agora ela vai ter trabalho porque ela não vai mais poder fazer isso. Onde estaria a bondade de Deus se fosse assim? Onde estaria o meu livre-arbítrio, indo mais adiante? Se Deus fizesse isso comigo. E aí a gente vem direto pro tema assim, dessa missão da inteligência e do ser inteligente. O que é inteligência? Conceitualmente, é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. Em nenhum momento eu falei aqui que seja frequentar uma escola, frequentar uma universidade, frequentar um pós-doc, um pós-doutorado. Não é isso a inteligência. São características intelectuais, no sentido de que intelectualidade, inteligência não é instrução formal. Isso é uma coisa que nós temos que ficar muito claro. Não é porque uma pessoa tem um pós-doutorado que ela é uma pessoa inteligente, emocionalmente, digamos. Ela é uma pessoa que tem uma instrução formal altíssima. Porque senão também seria muito preconceito, né? Muita seletividade de Deus. Só quem pudesse chegar ou tivesse o interesse de chegar a um pós-doutorado, por exemplo, que seria considerado inteligente. Os outros seriam todos burros. Todos ignorantes, não burros, né? Mas a gente costuma usar. Tudo ignorante. Aí a gente fala, ignorante. Ignorante todos somos. No momento que nós ignoramos, nós desconhecemos determinados assuntos e fatos. Eu sou ignorante absoluta. Em engenharia e arquitetura, por exemplo. Não tenho a menor noção. É uma ofensa? Não, não é uma ofensa. Eu ignoro aquilo ali. Eu não sou obrigada a saber todos os assuntos. Como, com certeza, um engenheiro, um arquiteto, vai ignorar assuntos da área que eu trabalho. E está tudo certo. Cada um está no seu momento de vida, no seu momento de história, no seu momento de consciência, dentro das suas escolhas. Tudo sempre vai girar e vai voltar para a mesma palavra: escolha. Isso nós não temos como fugir. Ainda bem. Porque nós temos escolhas e fazemos baseados no nosso livre-arbítrio. Baseado na nossa história de vida. E aí, minha história de vida, eu não estou falando da minha história de vida hoje como Débora. Estou falando de todas as encarnações. Hoje eu estou Débora. Se daqui a pouco eu desencarnar e reencarnar de novo aqui na Terra, que nome, que corpo, que sexo eu vou ter? Não sei. Mas com certeza vão ser as condições mais adequadas para minha evolução. Aí seguindo, temos que entre as faculdades que constituem a inteligência, que eu achei no dicionário, também está o funcionamento e uso da memória, do juízo, da abstração, da imaginação e da concepção. Se nós reunirmos todos esses termos com todos aqueles outros verbos anteriores, interpretar, raciocinar, compreender, conhecer, pensar, interpretar, nós voltamos para o escolher. Nós acabamos voltando para o escolher. Aí a gente tem ainda que os conceitos e definições de inteligência variam de acordo com um grupo a que se referem, ao assunto que se referem. Por exemplo, inteligência psicológica, que é a capacidade de aprender e se relacionar, isso é usado na psicologia. Nós temos a inteligência biológica, que é usada pela biologia, que já é a capacidade
de se adaptar aos novos habitats e situações. Então, nós vimos que tudo vai se adequando ao grupo e ao momento em que nós estamos vivendo. A vida é uma permanente adequação, podemos dizer, dentro do nosso, volto a dizer, dentro do nosso livre-arbítrio, baseado nas nossas escolhas. Aí criaram lá pelas tantas o teste de inteligência, porque tinha que ter a competitividade, tinha que ter eu sou mais inteligente, menos inteligente. Os mais inteligentes ganham mais, os menos inteligentes ganham menos. As eternas competitividades dos seres humanos. E aí a gente vê que no texto também fala sobre competitividade, se a gente voltar ali para aquela parte que eu li. Suponhais sejais uma sumidade em inteligência neste planeta. Se eu já falo em sumidade, eu já estou fazendo uma comparação. Se não é uma competitividade, é uma comparação. Que existe alguém que tem menos inteligência. E outro detalhe que traz aqui, que eu reli agora para vocês, neste planeta. Nós nunca podemos esquecer que nós somos um planeta habitado. Nós não somos o único. Nós não somos o umbigo do universo. E nós não somos os seres mais inteligentes do universo. Desculpe se eu magoei vocês. Desculpe se eu entrei no orgulho de alguém. Mas nós não somos os seres mais inteligentes do universo. E nós não somos os únicos seres com vida e com vida inteligente no universo. Nós não somos o único planeta habitado. Mas isso é uma outra história, para um outro momento de conversa. Hoje falamos da inteligência dos seres da Terra, que alguns se acham sumidades, que se põem num pedestal. Sobem pro seu pedestal de mármore e eu sou a fulana de tal, eu sou o fulano de tal. Por quê? Ah, porque eu conheço este assunto. Ok. Você domina esses assuntos. Se eu te perguntar de botânica, se eu te perguntar sobre chás, sobre ervas. Ah, isso é assunto menos importante. Isso é assunto para os menos inteligentes, isso é um assunto simples. Pois é, mas se tiver uma dor de barriga, tiver uma dor de cabeça e não tiver uma farmácia perto, vai precisar de um chazinho. E vai precisar saber que chazinho toma. Por quê? Se tiver com um problema mais grave, intestinal, e tomar lá pelas tantas um chá de carqueja, um chá de boldo, vai piorar. E vai piorar muito e não vai sair daquele lugar que você sabe. Mas aí as pessoas não se dão por conta disso. Só quando elas precisam efetivamente que elas acabam se dando por conta. Que a inteligência está em todo lugar e em todas as pessoas e que todos os saberes são necessários. E que não existe uma inteligência mais importante do que a outra inteligência, usando como conhecimento. Todos são necessários nos seus momentos. E mais adiante o Evangelho nos diz ainda assim: se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudesseis desenvolver a vossa inteligência, e que quer que utilizeis para o bem de todos a missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Acho que eu já tinha lido. Mas só para reforçar, que se eu sei algo, é minha obrigação, é minha missão, é meu propósito, passar para o outro, para que o outro também
continue reproduzindo esses saberes. Isto é mais inteligente do que eu guardar só para mim, do que eu ser avarento e guardar aquele conhecimento só para mim. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Seguindo, diz assim, a natureza do instrumento não está a indicar que sua utilização deve prestar-se? Aí tu vai lendo esse texto e fica estranho. Aí ele dá um exemplo, que se te dão uma enxada, tu sabe que aquela enxada é para cavar, para abrir um buraco. Não é para ser utilizada contra a cabeça do dono da terra que tu tá fazendo o buraco ali. Fazendo uma analogia a nós, e fazendo uma analogia mais adiante sobre a inteligência, ele diz que é isso, que tu tem que usar a inteligência em prol do teu proveito, em primeiro lugar, que é a tua evolução, e em prol da tua comunidade. E a comunidade em todo sentido, a tua família, o local onde tu trabalha, o local onde tu convive, que lembra aquela outra parte do Evangelho que pergunta, quem é o próximo que eu devo amar? Só a minha família? Só a mim? É a humanidade toda. E aí tu pensa, tá, mas esse exemplo com enxada, com cavar e dar com a enxada na cabeça do Senhor, como ele diz ali adiante no texto, nesse item 13, fica aquela coisa assim, o que isso aí tem a ver com inteligência? É que a gente tem que pensar um pouquinho mais profundo, que esse homem com a enxada somos nós, os seres humanos aqui na Terra, com os nossos instrumentos de trabalho. E esse Senhor que batem na cabeça no texto é Deus. É quando eu quero, com as minhas condições arcaicas, ir contra Deus. Achar que eu sei mais do que Deus. Achar que eu sou mais do que Deus, que eu posso dar uma enxadada no Senhor, dar uma enxadada em Deus. Agredir Deus, traduzindo isso. E aí quando ele diz que seria o mesmo que tu usar a inteligência contra Deus, que é a qualidade que tu veio. Quantos nós não vemos nas altas academias, digamos assim, tentando provar que Deus não existe? Por quê que eles querem provar que Deus não existe? Porque se aceitar que Deus existe, em alguns casos, não vamos generalizar, é aceitar que existe ser mais inteligente do que eles. É o orgulho que está falando alto ali, como sempre. E aí eles não aceitam Deus. Eles não aceitam que a inteligência não é algo único, exclusivamente deles. Que existe algo superior. Existe um ser superior, existe Deus. E aí, se eu nego que existe Deus, eu nego que existem as leis divinas, eu nego que existe caridade, que existe lei de ação e retorno, que existe lei de amor, eu posso ser egoísta do início ao fim, pensar única e exclusivamente em mim, fazer única e exclusivamente o que dá prazer para Débora e o resto que se dane, o resto que se rale. As pessoas do meu entorno, dos meus relacionamentos pessoais, de trabalho, familiares, comunitários, enfim. Primeiro que eu nem vou ter relacionamento comunitário, né? Óbvio, né? Porque eu não vou estar perdendo meu tempo com gente que não quer fazer, que não tem a inteligência que eu tenho. Que se não tem a inteligência e o estudo que eu tenho é porque não se esforçou. Quanto já ouvimos isso? Eu, pelo menos, já ouvi várias vezes. Eu não tenho que ajudar ninguém porque se a pessoa não se esforçou, não tenho que fazer por ela. Não é bem assim que a coisa funciona. Mas, enfim. Se eu negar Deus, como eu estava dizendo, se eu negar tudo isso, se eu atacar e tentar destruir essa imagem que as pessoas acreditam, eu sou o máximo. Eu sou Deus. Será? Quanto mais alto a gente sobe, sem base, mais alto a gente cai. E isso é uma verdade. Isso é muito prático.
Nas aulas do ESD eu sempre digo, a gente tem que ter o espiritismo dentro da prática, dentro da vida diária, senão a gente não está entendendo e nós estaríamos perdendo tempo. E eu sempre trago exemplos práticos. Se eu subir uma escada muito rápido, até o 5º andar, eu vou chegar no 5º degrau, eu vou chegar ali rápido, pulando. Mas se eu não olhei, se eu tinha uma base certa, se aquela escada estava bem aberta, eu vou cair do 5º degrau. E eu vou me machucar muito mais feio do que se eu estivesse no 2º. Se eu tivesse subido com calma. Isso é uma coisa óbvia. Mas a gente não pensa às vezes. E isso acontece aqui, que é o que diz mais adiante no texto. Aqui, onde é que eu estava? Achei. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Exemplo que eu tinha dado. Que direitos se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diria-se que horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e a providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para o arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis. E atravessará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a que tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tomam instrumento de orgulho e perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Por que eu me dei o direito de ler? Para ver que eu não estou falando do que a Débora acha. Não é um achismo, é o que está trazendo dentro do Evangelho. E são exemplos práticos apenas que eu trouxe nessa nossa palestra de hoje, nessa nossa conversa de hoje. E o que é ser inteligente na Terra? Quantos de nós já não ouvimos? Fulano tirou vantagem em tal contrato, fulano tirou vantagem. Hoje em dia, na época de pandemia de Covid, quantos milhares tentaram pegar o tal do auxílio emergencial indevidamente? Mas eles são muito inteligentes. Eles criaram artimanhas, eles criaram estratégias para conseguir benefícios do INSS indevidamente. Quantas aposentadorias por invalidez a gente sabe que existem assim também nesse mesmo nível? São inteligentes? Não. Isso não é ser inteligente. Isso é ser esperto. Isso é ser sagaz. Isso é ser estrategista. Mas lá no início da nossa conversa, eu lembrei vocês da lei de ação e reação. E tem uma outra parte do Evangelho que eu gosto muito, que diz assim, que toda moeda mal ganha e mal empregada, toda moeda mal ganha será mal empregada. Ou seja, toda vantagem indevida que eu tiver de alguma forma usada, eu vou ter que ter um retorno disso. Vai ser mal empregada. Eu não vou ter aquele lucro, aquele aproveitamento que eu acho que eu teria. Porque Deus é malvado, Deus é punitivista, Deus está querendo punir? Não. É retorno das minhas escolhas. Como está ali. Como eu li no texto para vocês. No item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ditado pelo Ferdinando, um espírito protetor, em 1852. Não, 1862. Desculpe, li errado. Então não é algo moderno. 1862. Desde lá já se tinha, e com certeza bem antes, mas ali está registrado, essa discussão sobre o uso da inteligência, sobre qual é a missão que os seres inteligentes têm e qual é a limitação
da minha inteligência. Do texto a gente consegue interpretar, consegue compreender que a limitação da minha inteligência é o meu orgulho. Quando ele diz qual é o limite do uso, exato, o retorno da ação do mau uso. Como diz ali no final, o homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam. Ele está constantemente sendo advertido. Aonde está essa advertência, Débora? Essa advertência está na consciência. Outro dia eu estava conversando com uma colega do ESG e justamente eu comentei com ela sobre isso. Não interessa o que os outros estão vendo. Não interessa se os outros estão sabendo que eu estou fazendo algo que eu vou ter uma vantagem indevida. Eu sei. A minha consciência sabe. E por mais que eu tente camuflar, que agora tá na moda usar máscara, né? Que eu use máscaras sociais de boazinha, de queridinha, de fofinha, de meiga, de que eu ando eticamente 24 horas por dia dentro de tudo que é certo e das regras impostas socialmente, a minha consciência tá lá berrando quando eu ponho a minha cabeça no travesseiro ou no momento de silêncio, que eu não fui ética, que eu não fiz certo. Mesmo que ninguém esteja sabendo que eu fiz aquele erro ali. Que eu burlei determinada regra, que eu burlei determinada conduta social que eu deveria ter. Que eu tirei uma vantagem que eu não deveria. Que eu enganei, que eu menti para alguém. Pode que essa mentira nunca seja descoberta. Que esse engano que eu criei contra o outro nunca seja descoberto pelos outros. Mas na minha consciência sempre vai ter. E eu tenho que me entender com a minha consciência. E a minha consciência me leva aqui a Deus. Então sempre tem aquela frase que é entre Deus e eu. E isso não tem como a gente fugir. Foi escolha nossa. Foi escolha nossa. Bom, finalidade da inteligência, que era um item que eu tinha retirado aqui destacado para falar. Eu falei que é o uso comum, deveria ser o uso comum. E o mau uso vai estar sujeito à lei de retorno. Então, já está passando do tempo, né? Das 30 minutos que eu deveria estar falando. Alonguei demais. Mais uma vez eu peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo. Agradeço a paciência, o carinho e a tolerância de vocês em me ouvirem. Digo que eu estou morrendo de saudade de vocês da Ilha dos Marinheiros. Logo estaremos juntos. Não fui ainda porque realmente a questão essa de isolamento, de contaminação, não permitia. Mas que logo nós estaremos juntos, podendo dar um abraço, podendo dar um sorriso mais próximo. E pedindo que cada um de nós faça uso devido da nossa inteligência. Não vamos fazer uso contra nós mesmos, em primeiro lugar, contra os nossos irmãos. Essa vantagem indevida que a gente tem agora, com o uso da inteligência, vai sair muito mais caro ali atrás. Ali depois, uns passinhos mais adiante. Passinhos mais adiante, eu quero dizer, nessa nossa própria encarnação ou na próxima encarnação também. Que a gente sabe que a gente vem, eu gosto sempre de usar como resgate, né, como cobrança. O resgate me dá a ideia de uma chance de melhora, né, de uma chance que Deus está me dando, não de uma cobrança, assim, né, que eu vou vir para pagar, né, eu vou vir para resgatar. É a chance de eu melhorar um pouquinho. E aí eu vou pedir agora, então, para a gente fazer a prece de encerramento, que todos fechem os olhos novamente, respirem fundo, que guardem uma palavra que tenha sido falada no dia de hoje, no coração de cada um de vocês, e que meditem, reflitam sobre essa palavra que foi o destaque para vocês. Que com certeza muitos insights, muitas outras ideias se permitam ter novas ideias.
agradecendo a oportunidade de trabalho aos dirigentes do trabalho, os dirigentes espirituais, aos dirigentes espirituais da Casa do Evangelho, a todos os seres de luz que me auxiliaram enquanto eu lia, enquanto eu preparava, enquanto eu fazia essa palestra. A todos o meu muito, muito obrigada. Que assim seja. Grande beijo no coração de vocês.